A ideia de Enoque como última testemunha do Apocalipse é uma interpretação que pode ser explorada a partir de algumas correntes esotéricas e teológicas, embora não seja explicitamente mencionada nas escrituras cristãs. Para explicar isso, podemos analisar várias referências e interpretações proféticas, considerando principalmente o papel de Enoque nas tradições judaicas e cristãs. Enoque é uma figura misteriosa nas Escrituras, conhecido principalmente pelo fato de que andou com Deus e foi arrebatado, sem experimentar a morte. Gênesis 5:24. Ele é descrito como alguém que andou com Deus de maneira íntima e, por causa dessa relação única, foi levado diretamente à presença de Deus, sem passar pela morte física. Esse detalhe alimenta a ideia de que Enoque tem uma conexão especial com o divino. Além disso, a tradição judaica apócrifa, especialmente o livro de 1 Enoque, expande significativamente a figura de Enoque. Neste livro, ele é retratado como um profeta e anjo que tem visões sobre os eventos futuros, incluindo o juízo final e o Apocalipse. Ele é, portanto, associado com o fim dos tempos de forma bastante explícita em textos extracanônicos. Em várias tradições bíblicas, especialmente no Antigo Testamento, o papel das testemunhas do rei é crucial. Elas são encarregadas de preparar o povo para o recebimento do rei, atuando como arautos da sua chegada. O profeta João Batista é um exemplo claro disso no Novo Testamento, quando prepara o caminho para a vinda do Messias. Mateus 3:3, Marcos 1:2-3. No caso de Enoque, essa função de preparar o caminho para o rei, o Messias, poderia ser vista como uma analogia ao papel de João Batista, mas em um contexto escatológico, mais voltado para o fim dos tempos. Na visão de alguns estudiosos e esotéricos, Enoque seria a última testemunha a preparar o coração do povo para o retorno de Jesus, que ocorrerá no Monte das Oliveiras. Zacarias 14:4. Na tradição apocalíptica, Enoque tem um papel significativo. No livro de Enoque, especialmente no 1 Enoque, ele é um mediador entre o céu e a terra, um anunciador da vinda do juízo final. Sua figura é associada ao julgamento das nações e ao retorno do Messias. Algumas interpretações sugerem que, como ele foi preservado por Deus, Enoque retornaria para anunciar o cumprimento do juízo de Deus nos últimos dias. A ideia de que ele foi guardado por Deus para esse propósito está ligada ao conceito de que ele serve como uma testemunha, fiel que testemunhará o retorno de Cristo e ajudará a preparar o povo de Israel para a sua vinda. Essa figura de Enoque como última testemunha se alinha com a ideia de que ele tem uma missão a cumprir nos tempos finais, como aquele que prepara o coração do povo, Israel, para o Messias, antes que ele retorne para julgar os vivos e os mortos. O ponto central da sua função seria o de preparar o coração do povo de Israel para a chegada do Messias, que se daria no Monte das Oliveiras, conforme as profecias de Zacarias e outros textos. Enoque, com sua sabedoria e autoridade espiritual, ajudaria a preparar os corações e mentes dos judeus, removendo qualquer obstáculo espiritual para que recebessem seu Redentor. Isso remonta à ideia que ele, como uma testemunha fiel, teria de trazer arrependimento e conscientização ao povo, ao mesmo tempo que restauraria a fé no Messias prometido. Isso está em sintonia com a visão cristã do retorno de Cristo, como um evento apocalíptico de grande importância, onde as figuras que são encarregadas de preparar o povo têm um papel vital para assegurar que todos possam ver e reconhecer o Salvador. Em algumas interpretações cristãs, Enoque aparece como uma figura que prepara o cenário para a segunda vinda de Cristo,
sendo ele uma das duas testemunhas apocalípticas que aparecem em Apocalipse 11, 3, 12. Essas duas testemunhas têm a missão de profetizar e anunciar o juízo final, com o poder de resistir às forças do mal e de fazer milagres. Embora o texto de Apocalipse não nomeie diretamente Enoque, algumas tradições o associam a uma das testemunhas devido à sua conexão com o mistério do fim dos tempos. Portanto, a ideia de que Enoque é a última testemunha do Apocalipse, destinada a preparar o coração de Israel para o recebimento do Messias, é uma interpretação que pode ser fundamentada nas Escrituras e em tradições apocalípticas. Sua missão seria, então, como a de um precursor no fim dos tempos, preparando o povo para a chegada de Cristo, que se daria no Monte das Oliveiras. É uma visão que reúne elementos das profecias bíblicas e da tradição judaico-cristã sobre o retorno do Messias e o juízo final. A figura de Enoque, com sua relação direta com o divino e sua função de anunciador do juízo final, também se conecta com várias outras profecias apocalípticas, não só em textos canônicos, mas também em escritos apócrifos e deuterocanônicos. Em 1 Enoque, especialmente nos livros dos vigilantes e nas visões de Enoque, há uma descrição detalhada da vingança divina, do juízo sobre os ímpios e da preparação para a restauração de Israel e o estabelecimento do reino de Deus. Essas visões podem ser vistas como uma preparação espiritual e profética para o momento culminante da história, que é o retorno do Messias. Dentro dessa narrativa apocalíptica, Enoque atua como um intermediário entre Deus e a humanidade, testemunhando o futuro iminente e preparando o povo para o retorno do Rei. Ele, como uma figura que não provou a morte, seria simbolicamente o exemplo de como a humanidade deve estar preparada para o retorno de Cristo. Uma preparação que não se dá apenas em termos físicos, mas espirituais. No contexto da preparação do povo de Israel para o Messias, Enoque é mais do que uma figura histórica ou uma testemunha do passado. Ele representa o zelo e a justiça de Deus, a autoridade divina que se reflete na vida dos profetas e nas suas missões de transformar o coração humano. Assim como João Batista, que preparou o caminho de Jesus ao chamar ao arrependimento e à conversão, Enoque, no imaginário apocalíptico, é visto como aquele que preparará o coração de Israel para a chegada do Messias. A preparação para o Messias é um tema central nas profecias bíblicas. O coração do povo precisa ser purificado, quebrantado e pronto para receber a vinda do Rei. A missão de Enoque seria ajudar os israelitas a se reconciliarem com Deus, afastando-se da idolatria, do pecado e da dureza de coração que impede a verdadeira fé. Esse trabalho de transformação espiritual também está refletido nas palavras de outros profetas, como Jeremias e Ezequiel, que falam de um futuro em que Deus dará um novo coração ao seu povo. Jeremias 31, 33, Ezequiel 36, 26. Assim, Enoque não seria apenas um testemunho do que está por vir, mas um agente de preparação que, por meio de suas visões e mensagens, conduz os israelitas ao arrependimento e à renovação. Ele representa aquele que, em meio à corrupção espiritual, não apenas anuncia o juízo, mas também aponta para a necessidade de um retorno sincero a Deus. Se você gostou do tema, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.